Falar, é claro, sobre essa rivalidade. Porque onde tem Vasco e Flamengo, meu amigo, até no futebol de botão vai haver rivalidade. Não interessa, não muda, não é diferente. Do botão ao ping-pong, do ping-pong ao boliche, do boliche ao futebol e qualquer outro lugar. Vasco e Flamengo é Vasco e Flamengo. É clássico. E parece que essa rivalidade vem tomando outras proporções, saindo de dentro das quatro linhas e agora chegando fora dela. Pois o que acontece, torcedor vascaíno? A Ferdi nesse último sábado divulgou, no caso ontem, a tabela das finais do Campeonato Carioca. O Vasco atuará na segunda-feira, amanhã, contra o Flamengo, e no final de semana que vem o Vasco enfrentará o Flamengo no domingo, enquanto o Fluminense enfrentará o Volta Redonda no sábado. Ou seja, 2 partidas consecutivas. E é a partir desse momento que eu pergunto pra vocês, vocês aí se lembram o que aconteceu no ano passado? Não? Então faço questão de lembrar a vocês. O Vasco no passado, em diversos momentos, fez um pedido ao Flamengo, que é hoje o dono do consórcio do Maracanã, para pedir para jogar no Maracanã. O argumento utilizado era: o gramado não vai aguentar a quantidade de jogos com o Vasco estando presente. Jogos seguidos, com menos de 24 horas, ou um período próximo a esse de diferença, não faz bem para o gramado do estádio. E aí fica o grande questionamento. Virou mágica? Porque no próximo final de semana teremos um jogo sábado e um jogo domingo, e eu não vi consórcio nenhum reclamar de atitude nenhuma. E além do mais, não para por aí, pois o Maraca no dia 25 recebeu um jogo e no dia 28 outro. No dia 5 recebeu um jogo e no dia 3 outro. E nada além do normal aconteceu. Os jogos aconteceram, as partidas foram realizadas e não houve preocupação nenhuma com o gramado. E o vice-presidente do Vasco, Carlos Roberto Osório, fez questão de falar sobre esse assunto. Sobre isso ele disse assim, ó, abre aspas, interessante que para a dupla Fla-Flu, o gramado do Maracanã aguenta andar de bicicleta, algo que aconteceu na despedida do Fred no Maraca, fazer shows e jogar com 24 horas de intervalo. Aparentemente, a grama do Maracanã só não aguenta jogos do Vasco. E é de fato, gente, uma realidade. Até porque, para complementar a frase do Roberto Osório, olha o que aconteceu. Tivemos que entrar na justiça para jogar. Agora marca as 2 semifinais do Carioca com 24 horas de intervalo. O gramado aguenta tranquilo porque ambos os jogos envolvem a dupla Fla-Flu. Usam 2 pesos e 2 medidas. Uma polêmica que antes mesmo do início do clássico já vem tomando altas, grandes, gigantescas proporções. E não vai parar por aí. Pois a gente também tem que dar alguns passos atrás antes de explicarmos o porquê a 777 se envolve em toda essa situação. A empresa norte-americana, que hoje é dona de 70% da SAF do Vasco, junto com a Legends e a W Torre, quer muito administrar o estádio Mário Filho, o Maraca, o maior e mais bonito estádio do futebol mundial, um estádio histórico, um estádio que vai muito além do futebol carioca, um estádio que chega sim para o futebol do mundo todo. O contrato com a W Torre e com a Legends foi preparado, foi redigido com a expectativa de ser entregue ao governo do Rio de Janeiro no mês de outubro. Nesse mesmo momento, além do Vasco da Gama com a 777, a dupla Fla-Flu iria também entregar um contrato com relação à proposta. Esses contratos eram propostas para que houvesse uma licitação e através dessa licitação viesse a ser definido quem seria o administrador do Maraca pelos próximos anos. Acabou vazando que o Vasco teria 2 parceiros gigantes ao seu lado, ou seja, a probabilidade do Vasco, pela lógica, ser o novo administrador do Maraca era gigantesca. E a gente não pode falar que é por causa disso, mas eu posso falar que é no mínimo estranho. Esse pedido, essa licitação foi adiada. E nesse período de adiamento, quem foi o responsável provisório do Maracanã? Exatamente a dupla Fla-Flu, mesmo diante de um pedido do Vasco da Gama. E agora chegamos nesse momento, mês de março, o processo de licitação não foi reagendado. E aí a 777 agora tomou a frente da situação. E, exatamente por esse motivo, a SAF notificou o governo do Rio de Janeiro para que no prazo de 10 dias venha se justificar o porquê da demora para retomar o processo de concessão do Maracanã. Inclusive, gente, segundo informações de lá para cá, o relacionamento entre Cláudio Castro, que é o governador e flamenguista do Rio de Janeiro, e a empresa norte-americana só tem piorado. Até porque há pouco mais de um mês, quando os executivos estiveram aqui no Rio de Janeiro e foram conversar com o Cláudio Castro, eles ouviram da boca do Cláudio Castro, ao ser perguntado sobre garantias, que aqui é Brasil. Então, fatos, argumentos, palavras que chocam, que impressionam, que chateiam e que principalmente ridicularizam
a história do nosso futebol para esses grandes investidores norte-americanos. Exatamente por esse motivo, hoje é muito ruim a relação entre as partes e o Vasco vai fazer de tudo para que realmente venha ter esse direito igualitário no Maracanã. Para que o Vasco venha comandar o Maraca e, se for necessário, meus amigos, o Vasco promete sim tomar medidas jurídicas e, se não tiver uma resposta, ou se for negado o uso do estádio de maneira provisória e inclusive houver uma eventual prorrogação desse período aí de administração do Maraca provisoriamente, vai dar problema. 777 entrou na jogada, então esse clássico dos milhões, esse Vasco e Flamengo, já começa a pegar fogo fora das quatro linhas.